Olá, aqui é a Luciana Garola com mais uma dica para você que usa aparelhos auditivos. E hoje eu vou explicar para você o seu audiograma, aquele exame que mostra qual é o grau da sua perda de audição. Se você é usuário de aparelhos auditivos, então você já fez esse exame e eu aposto que você se pergunta o que aquele gráfico realmente quer dizer. E hoje eu vou mostrar, explicar um pouquinho sobre como interpretar esse gráfico de uma maneira que você vai conseguir entender quais são os seus níveis de audição, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor sobre o seu audiograma. Bom, gente, eu vou explicar agora como interpretar o seu exame de audição. Mas eu vou explicar num gráfico um pouquinho diferente desse que você tem aí no seu exame. Eu vou explicar num gráfico em nível de pressão sonora. Basicamente, é o seu audiograma virado de ponta cabeça. Então, para você entender um pouquinho melhor sobre a sua perda de audição, vire o seu exame de ponta cabeça. Isso vai facilitar para que você faça analogia com o gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês. A forma de medida de som não é exatamente a mesma, tá? O seu audiograma ele está em nível de audição, o gráfico que eu vou mostrar aqui ele está em nível de pressão sonora, são medidas diferentes em termos acústicos. Mas como a gente não discute acústica, a gente traz informação de uma maneira simplificada, então você vai conseguir entender muito melhor o seu audiograma se você virar ele de cabeça para baixo e acompanhar as minhas explicações aqui, tá bom? Então faz assim, vira ele e aí você vai observar que no canto onde aparece um monte de números de 0 até 120, então o 0 ele vai ficar na base e o 120 vai ficar no ápice, ou seja, à medida que o som vai aumentando, esse 0 até o 120 ele é uma escala de volume, tá bom? Em decibéis. Então, aí à medida que o volume aumenta, então vai o 120, né? A escala de volume está mais para cima. Essa é a escala que eu vou mostrar para você aqui no slide e aí você vai poder fazer a comparação com o seu exame, tá bom? Então vamos lá. Nesse gráfico que você está observando aqui, então você vê que o 0 ele está aqui embaixo e à medida que o volume vai aumentando, vai aparecendo, a escala vai subindo, tá bom? Então vamos observar que esse gráfico representa a audição na orelha direita, tudo que é vermelho se refere à orelha direita, tudo que é azul se refere à orelha esquerda. Então aí vocês também vão poder fazer analogia para o outro lado, tá bom? Então a gente tem a escala de volume, que vai de 0 a mais ou menos 140, na verdade, nesse gráfico que eu estou mostrando aqui. E a gente tem alguns números ali embaixo que vão de 250 até 8.000. O que esses números querem dizer? Querem dizer a frequência do som. Então, 250 representa os sons mais graves, mais grossos, tá? E à medida que esse som vai ficando mais fininho, mais agudo, ele vai caminhando e chega a 8.000. A gente testa vários sons, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 na maioria das vezes. Por quê? Porque a fala é isso que importa, por isso que a gente testa somente esses sons, embora a gente possa ouvir sons mais graves do que 250 e muito mais agudos do que 8.000 Hz, a gente só testa essa faixa de sons porque é nessa faixa de sons que estão contidos os sons da fala, tá bom? Então a gente, quando testa a audição, a gente quer saber o quanto de fala a pessoa está deixando de ouvir, tá bom? A fala acontece em todos essa faixa de frequências ao mesmo tempo, mas a perda de audição ela não acontece, ela não é igual em todas as frequências. Por isso que a gente tem que testar as frequências separadamente para saber o quanto de perda aconteceu nos sons graves, nos médios e nos agudos e fazer a correção de acordo com o que é necessário para não dar mais aumento de som nas frequências onde não é necessário, tá? Nesse slide que vocês estão observando aqui,
vocês podem ver que a pessoa começa a escutar ali nos graves em 50 decibéis. Então ela escuta, começa em 50 e vocês veem que há uma rampa, ela vai ascendendo. Então, à medida que o som vai ficando mais agudo, ela vai precisando de mais volume para escutar. E a hora que você observa em 8.000, ela começa a escutar em 80. A bolinha, o vermelhinho, ele marca o ponto aonde a pessoa começa a escutar. Ou seja, desse ponto para mais alto, ela escuta. O que está abaixo desse ponto, ela não escuta. Então, isso serve para o seu audiograma também. Vira ele de ponta cabeça e observa o ponto aonde você começa a escutar. Daquele ponto para mais alto, você escuta. Desse ponto para mais baixo, você não escuta. E o que é normal? Então, observem ali a linha tracejada. O normal é até 20, tá bom? No seu caso, você traça uma linha ali em 20 decibéis e aí você observa, normalmente, quem tem audição normal, é que esse gráfico ele vai estar todo desenhado abaixo de 20 para todas as frequências. Então aí a gente tem uma ideia, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, entre a linha tracejada e o ponto onde a pessoa começa a escutar, foi o tanto que ela perdeu de audição, porque ela precisa de mais aumento para começar a escutar aquele determinado som, tá? E o que isso significa em termos de fala? Vamos ver onde é que está acontecendo a fala, quando as pessoas falam, em que intensidade, em que nível essa fala acontece? Então, a fala é representada ali por essa área cinza, tá ok? Então, essa área cinza, vocês veem que o que está acima da linha vermelha, a pessoa escuta. Abaixo da linha vermelha, ela não escuta. Porque a fala acontece em todas as frequências ao mesmo tempo. Então, sons que estão na área mais grave, em 250, 500, 1000, são sons da fala equivalentes às vogais, algumas consoantes, como o P, o B, o M, né? P, B, M. E a área mais aguda é onde estão as consoantes, né? Onde elas acusticamente estão localizadas, como o S, o Sh, o F, tá? Quando a gente fala tudo junto. Então, se essa pessoa não está escutando determinados sons na área mais aguda, ela vai perceber normalmente os sons graves, ou seja, as vogais. Então, se a pessoa fala fá, por exemplo, ela vai escutar a e não sabe se foi fafá, se foi vavá, se foi sassá que foi dito, porque na área onde existe a percepção dessas consoantes, a audição dela é pior e ela não consegue escutar esses sons. E o que essa pessoa pensa? Como ela escutou o A normalmente, ela acha que quem está falando com ela é quem não está articulando direito, porque essa perda de audição normalmente acontece de maneira gradual e ela escuta alguns sons da fala, outros não, todos ao mesmo tempo. Então ela imagina que é a pessoa que fala é que não está articulando, quando na verdade é ela que não está escutando direito, porque alguns sons, algumas frequências, ela precisa de mais energia, de mais volume para escutar. O que os aparelhos auditivos vão fazer? Vão fazer com que essa fala ali da área cinza, que está abaixo da onde essa pessoa consegue escutar, né, sem os aparelhos eles vão colocar isso para cima do nível de audição dela. E aí ela vai ter acesso aos sons de fala e possivelmente entender muito bem o que as pessoas dizem, tá bom? Então, no seu audiograma, observem aí. Traça uma linha ali por volta de 60, tá bom? Que é onde mais ou menos acontece a fala. E aí vocês vão ter ideia do quanto do som de fala você consegue ouvir sem os aparelhos, porque o audiograma mede a sua audição sem os aparelhos, e quanto você não consegue ouvir sem eles.
E aí você vai observar que muito provavelmente você precisa de mais aumento de som em determinada área, graves ou agudos, do que em outros. E é por isso que o mapeamento de fala é tão importante, porque ele mostra justamente quais as áreas que precisam ser melhor aumentadas, né? Dar mais ganho para que você consiga ouvir a fala de maneira ideal com os seus aparelhos auditivos. Essa foi a dica de hoje. Espero que você consiga entender um pouquinho melhor a sua perda de audição em relação aos sons de fala, né? E por que você tem dificuldades de escutar. Se você tem alguma curiosidade em saber se você está escutando direitinho todos os sons, tem um outro vídeo meu que mostra as frequências e aí você consegue saber se você está escutando bem ou não. Dá uma procurada que você vai ver o testezinho de audição, mas é claro, você, para ter certeza de qual é o seu nível de audição, precisa procurar um médico, o otorrinolaringologista. Ele vai indicar o exame da audiometria para ser feito pela fonoaudióloga e aí sim, só então você vai ter certeza dos seus níveis de audição, tá bom? Mas essa foi a dica de hoje. Se você gostou, compartilhe, porque assim mais pessoas também poderão se beneficiar desse conhecimento, tá bom? Até o próximo vídeo. Até lá!